E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. Depois de semanas sem gravar, finalmente estamos de volta. Essas semanas nós tivemos o grupo de estudos, nós só ficamos sem gravar. O motivo é que eu estava mudando de emprego, de máquina, de um monte de coisas. E eu também estou migrando o ambiente de desenvolvimento para a nuvem, uma coisa que a gente já bateu papo algumas vezes, porque reduz custo, reduz um monte de coisa. E hoje a gente está fazendo uma gambiarra aqui, porque no iPad eu posso ou gravar a tela ou compartilhar a tela. As duas coisas ao mesmo tempo ele não faz. Então eu estou gravando a tela do Mac e compartilhando a tela do iPad com a galera para a gente discutir e falar de mover o ambiente de trabalho para a nuvem e de como isso funciona e o que eu fiz para mim e o que eu fiz para mim pode não ser o ideal para outras pessoas. E uma coisa muito importante que o pessoal ficou maluco essa semana é assim, eu tô usando o iPad, mas a ideia é mover o ambiente para a nuvem. Então, não é que eu estou usando o iPad, eu podia estar usando qualquer coisa, eu podia estar usando um Chromebook, podia estar usando um computador antigo, podia estar usando um quiosque em uma lanchonete, não interessa. A ideia é que todo o seu ambiente de desenvolvimento está na nuvem e isso daqui é só um client para você usar. No meu caso, eu estou usando o iPad porque eu tinha um iPad, eu gosto do iPad. Mas podia ser tranquilamente um Chromebook, um Surface da Microsoft, enfim. E eu fiz de duas maneiras, né? Uma delas é usando um emulador de terminal. Eu estou usando um teclado externo, tá? Sem teclado externo seria uma porcaria. E o legal é que esse emulador de terminal ele está com duas coisas legais. Uma é que ele consegue usar aquele protocolo Moshi, que consegue se reconectar, se perder a conexão, tem predição do que você está digitando, na verdade do estado da tela. Então acaba sendo que ele é melhor para você quando você está num ambiente remoto, porque ele restabelece a conexão, é mais sólido, enfim. E tudo via SSH, só que ele é um protocolo melhor em cima do SSH. E se você combina ele com o Tmux, o seu sistema fica basicamente indestrutível. Eu fecho a tela no trabalho, venho para casa, abro aqui e passou o caminho inteiro fechado, abre aqui, parece que nada aconteceu. Falando nisso, eu estou logado nessa conta há mais de uma semana. Deixa eu mostrar aqui o que foi que eu fiz. Eu já usava o Moshi, né, e mais o Tmux. E aí uma das coisas que eu fiz foi configurar decentemente o VI para programar em modo texto. E aí depois eu vou passar o link para configurar o VI. Eu usei o Vim Bootstrap, que basicamente você vai dizer qual a versão do Vim você quer. No caso eu não estou usando o Vim, né? Na verdade eu estou usando o NeoVim. Mas você vai dizer se você quer o Vim ou o NeoVim. Você vai dizer se você quer quais linguagens de programação você vai usar, enfim. E ele vai gerar para você o arquivo de configuração. E aí você personaliza ele como você quiser. Eu não fiz grandes personalizações ainda, mudei uma coisinha ou outra só. Mas vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo de Go em Projects. Pegar um programinha aqui de teste simplesinho e vamos abrir tanto na minha máquina eu criei atalhos para tudo. Então vi ou Vim vai tudo abrir o NeoVim, tá? Olha lá.
E ele já abriu todo configurado e ele já está dizendo aí que ele está iniciando o Go Please, que ele vai usar para autocomplete, ele vai usar para várias coisas. E se eu vier aqui, deixa eu dar um insert aqui, no modo de inserção, por exemplo, fmt, ponto, aí eu quero o autocomplete, né? Eu vou dar isso, a configuração padrão do Bootstrap, mas você pode mudar, Ctrl X, Ctrl O. Olha lá. E eu tenho autocomplete para mim brincar, né? E, enfim, tranquilo, é uma das coisas que mais o pessoal sente falta, é poder olhar parâmetros da função, ver como que é a sintaxe, porque a gente simplesmente se esquece, né? Aí cheguei aqui, dei Enter, ele completou para mim. Enfim, super tranquilo. Essa máquina que eu estou usando, depois eu vou escrever um artigo mais completo mostrando como fazer trabalho remoto, mas essa máquina que eu estou usando, ela tem menos RAM que uma Raspberry Pi de primeira geração. Realmente ela tá super limpinha, tipo, é a máquina que custa 1 centavo lá no Google. Tá, mas tudo legal, funciona, tem Go, tem autocomplete, mas você realmente não quer ter que aprender a usar o Vim, você quer um ambiente mais completo. Aí foi justamente por isso que eu configurei este cara aqui, cd web. Eu ainda estou dentro de projects, então cd ponto, cd web. Foi por isso que eu configurei esse cara aqui, o Code Server. Na verdade, eu fiz uma configuraçãozinha um pouquinho mais avançada, que a gente vai discutir, eu vou mostrar mais detalhes disso quando terminar de escrever esse artigo. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo é usar o CAD para subir o servidor. Ele está subindo a minha própria cloud, vamos dizer assim, que eu tenho, entre outras coisas, um proxy para a rede interna, né, um proxy para um serviço na rede interna, que é o /code. Tudo que cair no /code ele vai ir para, na verdade, para a porta 8080, que é onde está o code serve. E o code serve foi carregado por esse script aqui, né? Tem o start ali. Olha lá, foi carregado por esse script. É claro que a senha não é xxxxxx. Eu só alterei isso para poder mostrar para vocês no vídeo. Mas, enfim, ele faz log, faz tudo o que eu queria, pede senha, carrega onde eu queria e etc. Para tudo isso funcionar, claro, deu um pouquinho de trabalho de configurar as coisas, precisou de um pouquinho de teste, mas na verdade, se você for ver, é um script bem pequeno, com só algumas linhas. Basicamente, ele está subindo dois serviços, ele está subindo o CAD e está subindo o code serve, com os parâmetros só ajeitadinho para ficar nos diretórios que eu queria que ele abrisse, né? E vamos dar uma olhada lá no code serve, então. Deixa eu abrir aqui o navegador. Bom. E olha lá, né? Eu poupei vocês de ter que esperar a tela carregar, porque como a minha máquina lá no Google é muito lenta e como como eu estou compartilhando a tela 2 vezes e batendo papo com o pessoal, e a minha filha deve ainda estar vendo o vídeo no YouTube, não há banda que chegue, né? Então ia ser bem lento. Mas está aqui a tela do code serve. Se eu vier aqui, eu posso pedir para ele abrir um diretório. Qual que é o ruim de usar no iPad especificamente? No iPad, o iPad é voltado para a interface de toque.
E aí fica um pouco estranho você usar o Visual Studio Code no iPad. Mas se você estivesse usando um Chromebook, por exemplo, seria perfeito. Não teria problema nenhum. Outro problema também, que eu tive que desviar de algumas encrencas, é que todo navegador que tem no Chromebook, o engine dele é o WebKit. Mesmo se você instalar o Chrome, o engine do Chrome pro iPad é o WebKit. Então, tem problemas inerentes do próprio WebKit. E aí, depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, aqui, claro, como eu estou com o teclado externo, as teclas funcionam, né? E aí eu posso ir lá para Projects, por exemplo, e ir no diretório do teste, o mesmo que a gente estava, e dar Enter, ele vai abrir esse diretório, e aí, de novo, ele vai recarregar a tela. Isso vai levar um tempo, então a gente vai ficar aqui batendo papo até isso acontecer. Ah lá, carregou. Foi mais rápido do que eu esperava. Da mesma forma, ele tem os recursos do Visual Studio Code, eu posso tocar na tela, eu posso fazer um monte de coisa, mas tem problemas. Nem tudo funciona tão fluido, muito por causa da falta do mouse e também por causa da interface não ser touch, né? Esse mouse que vocês estão vendo aqui não é o mouse não é no iPad, é no Mac. No iPad não estamos com mouse. Ah, e se você viu aqueles vídeos com suporte a mouse que tem no iPad, sim, o iPad tem suporte a mouse, mas o mouse só serve como uma opção de acessibilidade. Ele serve para você simular o toque com a mão mesmo, o toque de um dedo. Então, não serve para o que a gente quer, que dá na mesma de eu tocar na tela ou ter configurado um mouse. Mas, enfim, né? FMT, ponto, e aí o autocomplete funciona da mesma forma. E se você usar só o teclado, vai ser ótimo. Se você precisar de mouse, você tá lascado. Mas, enfim. O legal é que as extensões funcionam, tem bastante coisa legal. Algumas coisas estão desabilitadas de propósito. Por exemplo, aqueles pop-ups que dá na tela com dicas, essas coisas estão desabilitadas para compatibilidade com o navegador, para questão de velocidade e por aí vai. Bom, isso foi só uma pincelada. Eu ainda vou escrever sobre isso para ficar bem legal, mas o interessante é que, sim, é possível você mover o seu ambiente de desenvolvimento todo para a nuvem e usar o que você quiser para acessar esse ambiente de desenvolvimento. Você pode ter uma ferramenta gráfica, você não precisa usar o terminal se você não quiser. Enfim, tem bastante coisa legal que dá para você fazer e acaba reduzindo o custo de máquina, porque, por exemplo, mesmo que você pegue uma máquina cara no Google ou no seu provedor preferido, DigitalOcean, enfim, o truque é que esses caras sempre cobram pelo tempo que você usar. Então o que você faz é simplesmente fazer shutdown da sua máquina quando você não estiver usando ela. Eu não faço shutdown da minha porque essa daqui é uma Raspberry Pi praticamente, então ela sai muito barato. Mas, por exemplo, o Felipe está usando uma máquina mais cara, porque ele quer ter mais coisas, ele quer subir Docker e tudo mais na mesma máquina. Então, ele usa uma máquina mais cara, mas ao mesmo tempo ele simplesmente dá shutdown quando ele não está usando. Aliás, uma discussão que a gente estava tendo era colocar um alias no terminal que quando você der exit, na verdade o que ele vai fazer vai ser shutdown em vez do exit. E aí você saiu do terminal e derrubou ele. Bom, galera, é isso por hoje. A gente vai bater papo, vamos continuar aqui conversando sobre essa ideia de mover o ambiente de desenvolvimento para a nuvem. Lembrando mais uma vez que não é o ambiente de desenvolvimento para o iPad, pelo amor de Deus. Essa semana um monte de gente ficou falando: tá saindo mais caro do que
Você podia ter comprado uma máquina de R$ 2.000 e teria o mesmo efeito? Sim, eu sei. Se a sua geladeira tivesse um navegador decente, você podia programar na porta dela. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em mover para a nuvem. Vocês não sabem quantas vezes eu tive que responder essa semana que a ideia não é programar no iPad, é programar na nuvem. Bom, até mais para vocês. Semana que vem a gente está de volta. E Deus sabe como a gente vai estar gravando, se vai ser do iPad, se vai ser da onde for, talvez da porta da geladeira. Até mais, galera!